Pronto, a gravação foi iniciada. Iremos dar início ao seminário referente ao protocolo de análise albendazol suspensão oral. Os integrantes do grupo são Amanda Rodrigues, Ana Maria, Cíntia Ferreira, Isabela Fortini, Kelly Guerra, Meire e Dayana Laje. Dados da amostra: nome, albendazol, fabricante, Prate, forma farmacêutica, suspensão oral, dose, 40 mg por ml, número do lote, 3005/2025, data de fabricação, 30/5/2025 e prazo de validade, 30/5/2027. Ensaios a serem realizados. Descrição da amostra, a referência é o desenvolvimento interno, identificação por espectrofotometria da UV, determinação de volume, pH e doseamento por cromatografia líquida de alta eficiência. Referências é a Farmacopeia Brasileira, volume 7. Descrição da amostra. O método de ensaio: pipetar aproximadamente 5 ml da amostra previamente agitada para um tubo de Nessler e avaliar visualmente o aspecto do produto, registrando as características físicas e organolépticas, assim como a presença de partículas estranhas. O critério de aceitação é uma suspensão oral com cor creme, sabor banana e manga. A quantidade de amostra, 5 ml. Não se aplica lista de equipamentos, não se aplica substância química e a lista de materiais e reagentes, pipeta graduada de 5 ml, tubo de Nessler. O resultado do teste. No teste da descrição da amostra, observou-se que no tubo de Nessler, uma suspensão, cor creme, odor de banana e ausência de partículas estranhas. Está de acordo com a especificação da Farmacopeia Brasileira. Teste de identificação. Item 4.2. O método de ensaio. Prepara uma solução de hidróxido de sódio 0,1 molar, 500 ml. Um diluente que foi preparado 1.000 ml, porque esse mesmo diluente vai ser utilizado no teste de doseamento, então ele vai ser reservado ao final dessa análise. O branco foi pipetado 1 ml de diluente para um balão de 100, completado com hidróxido de sódio 0,1 molar. A amostra é importante agitar, né, por ser uma suspensão. Diluiu 2,5 ml da amostra para um balão de 100, completar com diluente até atingir a concentração de 1 mg por ml, filtrar, né, para tirar todas os interferentes da análise, as partículas insolúveis, transferir 1 ml do filtrado para um balão de 100, completar o volume com hidróxido de sódio 0,1 e homogeneizar. Para o preparo do padrão, pesa 10 mg de albendazol SQR para um balão de 10, dilui com diluente, né, para atingir também a concentração de 1 mg por ml, transferir 1 ml dessa solução para um balão de 100, completar com hidróxido de sódio 0,1 e homogeneizar. Depois do preparo, né, pegar tanto a amostra quanto o padrão, ler no espectrofotômetro, nos comprimentos de onda de 200 a 400 nanômetros, utilizando o branco para zerar o equipamento. Aí o resultado do teste, né? Pode-se observar um espectro bem sobreposto, né? Onde padrão e a amostra tiveram os máximos e mínimos nos mesmos comprimentos de onda, então o teste está de acordo com as especificações da Farmacopeia Brasileira. Agora eu vou falar sobre a determinação de volume, né? Que é um ensaio de controle de qualidade. É utilizado para poder garantir que o volume presente em medicamentos líquidos, como suspensão oral, né, que é o albendazol, que está em análise, ele esteja de acordo com o volume declarado no rótulo do fabricante. Esse controle assegura a uniformidade da dose e a confiabilidade do produto. O método de ensaio, o procedimento consiste em selecionar 10 frascos de amostra do medicamento, né? O conteúdo de cada frasco é vertido individualmente em provetas secas, com volume de 20 a 25 ml.
que corresponde a 2,5 vezes o volume declarado, que é o de 10 ml. E deve evitar a formação de bolhas. Nesse momento, aguardar 5 segundos para poder garantir que o líquido escoe completamente antes da leitura do volume. A farmacopeia ela define, né, os parâmetros importantes de aceitação, que seria o volume médio das 10 unidades testadas, deve ser igual ou superior ao volume declarado de 10 ml. Nenhum dos frascos pode ser inferior a 95%, que é 9,5 ml, equivale a 9,5 ml, ou superior a 110%, que equivale a 11 ml de volume indicado. Esses limites são fundamentais para poder garantir que não haja nenhuma superdose, né, acidental. Então, mostra nesse gráfico que está de acordo com as especificações da farmacopeia. O 4.4 do pH foi o utilizado no método de ensaio, que para calibração do equipamento deve-se lavar o eletrodo com água e com várias porções da amostra. Tem que verter a quantidade suficiente da amostra para um becker e realizar a leitura. Descartar a primeira leitura devido ao valor variável e os valores encontrados posteriormente não deverão variar mais do que 0,05 unidades de pH em 3 leituras sucessivas. O critério de aceitação é de 4,5 a 5,5. A quantidade de amostra utilizada foi de aproximadamente 50 ml. O equipamento utilizado foi o pH-gâmetro. A substância química de referência não se aplica nesse momento e a lista de materiais foi a utilização de um becker de 50 ml. Resultados do teste de pH, das 3 amostras, a média foi de 5,01, então está de acordo com a especificação da farmacopeia brasileira. Doseamento por cromatografia líquida em alta eficiência. Método de ensaio. Parâmetros cromatográficos, comprimento de onda de 308 nanômetros, coluna de 250 milímetros de comprimento, 4 milímetros de diâmetro interno, empacotada com sílica, quimicamente ligada ao grupo octadeciliano, 5 micras. Fluxo de fase móvel, 2 ml por minuto. Preparo das soluções. Fase móvel. Dissolver 11 gramas de fosfato de sódio monobásico em 800 ml de água ultrapurificada e adicionar 1.200 ml de álcool metílico. Filtrar em membranas de 45 micras. Diluente. Utilizar diluente descrito no teste de identificação, item 4.2.1. Solução da amostra. Transferir 2,5 ml de amostra para balão volumétrico de 100 ml. Completar com diluente, homogeneizar, pipetar 5 ml para balão de 50 ml e completar com diluente. Filtrar para o vaio, preparar-se as amostras em duplicata. Abaixo está representado os cálculos. Solução padrão. Pesar com exatidão cerca de 50 gramas de albendazol SQR, transferir para balão de 50 ml e completar com diluente, homogeneizar, pipetar 5 ml para balão volumétrico de 50 e completar com diluente, filtrar para o vaio. Os cálculos representados abaixo, adequabilidade do sistema. Injetar replicatas de 20 microlitros da solução padrão, a eficiência da coluna é no mínimo 8.000 pratos teóricos por metro. O desvio padrão relativo das áreas de réplicas sobre os picos registrados é no máximo de 2%. Procedimentos. Injetar separadamente 20 microlitros da solução amostra e da solução padrão. Registrar os cromatogramas e medir as áreas sobre os picos. Calcular a quantidade de albendazol na suspensão oral a partir das respostas obtidas com a solução padrão e a solução amostra. O software do equipamento, ele permite que a gente coloque os dados de parâmetro que indica na farmacopeia para a gente obter o resultado. Então,
tem um espaço aí para colocar o comprimento de onda, o fluxo da fase móvel, se é 100% isocrático, a temperatura da coluna, para a gente obter o resultado final. Temos também aí a sequência, né, da análise indicando a quantidade de réplicas do padrão e da amostra, qual o tipo de coluna, qual o volume de injeção, e ao lado a gente tem os cromatogramas, né, indicando o cromatograma da amostra e o cromatograma do padrão, que mostra que os dois saíram exatamente no mesmo tempo de retenção. Esse cromatograma ele fornece para a gente, né, as áreas, que são as respostas, que nos permite quantificar a substância que a gente está analisando. E aí estão os cálculos, né, que a gente utilizou para poder chegar no resultado final, e no final a gente obteve uma média de teor entre as duas amostras de 99,90% e um DPR de 0,113%, indicando que os resultados estão dentro da especificação da farmacopeia e o DPR também está dentro, né, que indica assim, que o resultado é confiável. Quando o resultado ele é menor do que 2%, indica que o nosso resultado ele foi confiável. Então, o teste está aprovado. E é importante também, né, por ser uma solução, uma suspensão, por conter partículas suspensas, antes de qualquer análise, a gente fazer a homogeneização dessa amostra. As referências que a gente utilizou foi a Farmacopeia Brasileira 7ª edição e o desenvolvimento interno. Acabou?